Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, seja você muito bem-vindo a mais um vídeo do canal do professor Lourimar Mendes, professor e cartoleiro desde 2006. Esse é o vídeo da rodada 34. Nesse vídeo nós vamos escalar o time principal do professor. Se você é novo por aqui ou já acompanha o canal desde o ano passado, quando ele foi criado, eu peço que você deixe o seu like e que você ajude o professor compartilhando esse vídeo entre os seus amigos. É só ir lá, compartilhar, ajudar e também ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Para esse vídeo de hoje, eu quero fazer aqui uma explicação. Eu vou escalar aqui um time equilibrado, voltado aí para você ganhar as suas ligas, mas no final eu vou modificar algumas peças, porque no meu time eu estou pensando em ir um pouco diferente, tirando ali alguns jogadores que estão entre os mais escalados e fazendo uma aposta ou algumas apostas alternativas para tentar tirar as diferenças que eu preciso em relação aos meus adversários, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é o time do canal do Professor FC, que é o nosso time principal. Rodada passada fizemos 60 pontos, não era o que nós gostaríamos, mas é uma pontuação que foi razoável, em decorrência de que na rodada o Michael só entrou no segundo tempo, o Veiga praticamente não jogou, também jogou só o segundo tempo, a gente ainda teve alguma dificuldade em relação ao Pikachu, a gente fez uma escolha na última hora, o primeiro time que montado nosso, a gente tinha o Vina no meio e a gente resolveu trocar pelo Pikachu que estava entre os mais escalados e aí não deu muito certo, mas é vida de cartoleiro, vida que segue, não temos tempo para lamentar. 34ª rodada, é hora de tentar tirar as diferenças que precisamos em relação aos adversários. 2 jogos não valem para a rodada, Bragantino e Sport já aconteceu, né? Então não vai acontecer. E o último jogo aqui, ó, São Paulo e Atlético Paranaense, não vale também para a rodada, não vai acontecer agora, só no dia 24. A rodada começa amanhã às 19 horas, com o jogo teoricamente mais favorito da rodada, Atlético Mineiro e Juventude. Claro que se você é líder, que se você está entre os líderes, você vai colocar jogadores do Atlético. Mas eu vou fazer um time com jogadores do Atlético e depois vou tirar algumas peças tentando equilibrar o meu time e ser diferente da galera. O próximo jogo aqui, ó, Fortaleza e Palmeiras. Fortaleza perdeu muita força nos últimos jogos, tá muito difícil de confiar no Fortaleza para a rodada. Se você quiser ser diferente, talvez o Pikachu ali no meio, mas nada além disso. Pega um Palmeiras que deve ser com time reserva, então também eu vou fugir de escalar jogadores do Palmeiras. Próximo jogo é Chapecoense já rebaixada e Grêmio precisando de ganhar. Depois do Atlético Mineiro, acho o Grêmio um bom time para apostar na rodada. Seguindo aqui, Ceará e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense beirando a zona de rebaixamento, vindo muito mal nas últimas rodadas. Nas últimas 3 perdeu seus jogos. Então, o Ceará vem de 2 vitórias, uma fantástica vitória de 4-0 contra o Fortaleza. É claro que aqui do Ceará você tem várias peças para apostar, a principal é o Vina. Seguindo aqui, Flamengo e Internacional. Flamengo também deve ir com time reservas, mas mesmo com time reserva, o Flamengo tem boas peças, dá para apostar em uma ou outra peça do Flamengo, desde que você tenha no banco jogadores para substituir se essas peças não jogarem. Diferente, por exemplo, do jogo do Palmeiras, porque o jogo do Palmeiras é às 19 horas, é o primeiro jogo da rodada junto com o do Atlético e do Grêmio. Esses 3 jogos aqui, ó, Palmeiras, Atlético e Grêmio, a gente vai ter mais segurança de escalar, porque a gente vai saber quais são os jogadores que vão para o jogo, que a gente vai ter a escalação antes de fechar o mercado. Agora o Flamengo já é mais difícil. No caso do Inter, talvez apostar ali no Patrick, em algum defensor, se o Flamengo vai atacar muito num goleiro, num lateral, para roubar a bola, nada além disso. O próximo jogo aqui é um clássico, né? Então é Santos e Corinthians. É difícil apostar em qualquer um dos dois lados. Mas no ataque vale a aposta. Vale apostar, por exemplo, no Roger Guedes, vale apostar nos meio-campistas que jogam mais avançados,
No caso do Corinthians, pode ser, por exemplo, o Renato Augusto, que tem jogado mais próximo da área, dá para apostar. Próximo jogo, Fluminense e América. A América vem muito bem, Fluminense com dificuldade de fazer gol, com dificuldade de ganhar. Mas assim, como o América também é um time que pode pensar num 0-0, pode segurar o jogo, dá para apostar em algum defensor do Fluminense, arriscando um pouco mais, uma ousadia, digo eu até no momento, apostar em defensores do Fluminense, mas é possível sim apostar em defensores do Fluminense, Nino, David Braz, lateral, acho que é possível. Do América, o de sempre, apostar no Ademir sempre é uma boa, e até no goleiro do América. Próximo jogo aqui ó, é o terceiro jogo que eu acho que dá para apostar, o terceiro time, que é o Bahia. Daria para apostar também no SG do Cuiabá, tanto o SG do Bahia como do Cuiabá, mas eu acho que o SG do Bahia é mais provável, e o Bahia precisa também de ganhar esse jogo. Ou seja, a gente tem que ir nesses times que estão precisando de ganhar. É o caso do Bahia, é o caso do Grêmio e é o caso do Atlético. O Atlético para ser campeão, Grêmio e Bahia para sair ali daquela zona da confusão, diria Vanderlei Luxemburgo. Então, em função disso, eu vou sugerir Atlético, Grêmio e Bahia como SGs prováveis e times para vocês apostarem nessa rodada. Vamos então à nossa escalação. Hulk está extremamente escalado. Acho que é um nome que não dá para ficar de fora. Vou filtrar aqui só os atacantes porque o filtro está errado ali. Roger Guedes acho que é uma boa opção para a rodada. Ferreira também, obviamente, uma excelente opção. Keno do mesmo jeito. Aí a gente tem aqui descendo o Dudu não tão confiável, mas a gente vai saber com antecedência se ele vai ser escalado ou não. Aí a gente tem depois o Ademir, o próprio Michael, que a gente não tem certeza se vai para a partida já que foi poupado da outra, né? Se o Renato vai fazer essa mesma besteira de poupar. Descendo aqui a gente tem o Yuri Alberto contra o próprio Flamengo, acho que é um nome que também dá para apostar. Do Bahia também dá, mas o Rodalega é um jogador de um jogo só, então não daria para apostar nele não. O Rony, se fosse para o jogo, se a gente tiver certeza que vai, acho um excelente nome para apostar com certeza. Descendo aqui, o Eric do Ceará, acho que é um nome para ser diferente, daria para apostar. O próprio Jael, também do Ceará. E é isso, não temos mais opções. Como a gente tem pouquíssimas opções, a gente vai sugerir alguma coisa aqui para ser diferente, né? Vamos ver o que dá para fazer aqui. Dá, por exemplo, para a gente pensar no Yuri Alberto contra o Flamengo. É um cara muito diferente para a rodada. A gente já tem o Ferreirinha e já tem o Hulk, tá? Daria também para pensar no Keno ali. No meio campo, o Veiga pode ser muito escalado, aí já vai depender se ele vai jogar o tempo todo. A gente tem que aguardar para saber. O próprio Scarpa e o próprio Vina. Eu acho que o Vina é um nome fundamental que não pode ficar de fora do seu time nessa rodada. Além disso, tem o Lima e o Sobral também, que são bons nomes, são nomes do Ceará, né? O Sobral, por exemplo, ó, na rodada 31 ele negativou, mas ele já tinha rodadas aqui com pontuações positivas, não está tão eficiente como era o ano passado. O Lima, sim, um pouco mais eficiente, na última o Lima fez 13. É claro que o Vina nem se compara, o Vina virou aquele Vina do ano passado, ó, com 4 mitadas nos 4 últimos jogos. Eu acho que é unanimidade para a rodada o Vina. Renato Augusto, que eu falei que mesmo sendo um clássico contra o Santos, os dois times precisando de ganhar, o Renato Augusto pode ser uma opção diferente para a rodada, jogando ali mais próximo do gol pode ser diferente. Zaratio, um nome óbvio para a rodada, né? O Atlético jogando em casa contra o Juventude, eu acho que é um nome óbvio. Ainda temos o Patrick, temos o Vila Sante, para quem quer ser diferente dos adversários, eu acho que o Vila Sante pode ser esse nome, ó, tem pontuações positivas. Quando faz o gol, ele imita, não é de fazer gol, ele tem só um gol no campeonato, mas ele mantém regularidade em função das roubadas de bola. Jair do Atlético, para quem quer fugir, por exemplo, de um Zaratio, o Jair tem 2 mitadas aqui, ó, 11.80 e 9.10, acho que é um nome interessante para o meio, para quem quiser fugir do óbvio que é o Zaratio. Até um Lucas Mugni do Bahia caberia aqui, na última rodada ele fez 6 pontos, acho que caberia para ser diferente. E é isso, não vejo mais opções aqui abaixo que a gente possa estar comentando para vocês colocarem. Não vejo. Nem o Jonathan Robert do Grêmio, ele até fez uma pontuação boa na última que ele fez gol, mas a gente não tem mais estatísticas dele para poder estar orientando vocês a escalar. Pode escalar? Pode, mas não tem estatísticas para a gente analisar. Então a gente vai aqui com o Zaratio, fechamos o nosso meio campo. Na nossa defesa,
O óbvio é Arana, né, como opção, acho que é um nome interessante. A gente pode pensar no Fluminense, no Pop Saravia, que é um cara que rouba muita bola. Se o Flamengo resolver atacar o Inter, de fato, o Saravia é um nome bom. A gente tem ainda os defensores do Bahia como nomes bons. Gabriel Dias também do Ceará seria um nome interessante. A gente pode colocar aqui o Gabriel Dias como uma opção diferente para a galera. Continuando aqui, na defesa, Nathan Silva é um nome óbvio, né, para a rodada, em função do que o Atlético vai apresentar nessa. Daria para a gente pensar em dobrar o Ceará colocando o Luiz Otávio. Daria para pensar no Pedro Jeromel, que pega a Chapecoense, e a gente vai colocar ali o Jeromel. No gol, a gente tem como opções o próprio Fernando Miguel, que pega o Ceará. O Ceará pode atacar muito. Fernando Miguel tem médias boas, então é um goleiro que dá para indicar. Goleiro é uma posição que esse ano está mais tranquilo para escalar, porque não perde tanto ponto. Então, Fernando Miguel é um nome. Marcos Felipe do Fluminense também vejo como um bom nome. É um cara que já tem 88 defesas no campeonato. Tem algumas pontuações positivas contra o América. Acho que é um nome diferente e interessante. Everson é um nome normal para a rodada. Quem está na liderança provavelmente vai escalar. Vejo o Cássio, que tem aqui o clássico contra o Santos, como um nome que dá para indicar, né? Descendo aqui, a gente teria o Richard do Ceará, né, como um nome que também dá para a gente indicar. E o goleiro Danilo Fernandes do Bahia também é um nome que dá para indicar. Eu vou colocar aqui o Danilo Fernandes. O técnico da rodada é o Cuca, né? E o capitão seria aqui o Hulk, o capitão que deve ser mais escalado na rodada. Se a gente quiser ainda buscar um equilíbrio maior nesse time que o professor acaba de escalar, a gente tira daqui as dobras, né? Porque as dobras elas acabam atrapalhando. Se bem que, nesse caso, eu só dobrei o Atlético. Essa dobra do Atlético, Nathan Silva e Arana, deve ser a dobra que a galera mais vai fazer na rodada. Então, assim, se você quer ir conforme vai ser a galera, conforme a galera está indo, esse aqui é um time que ficou bem equilibrado, porque ele tem 4 jogadores do Atlético no time titular e tem o Cuca no banco de reservas. E os outros jogadores de outros times. Então esse time aqui custou 119 cartoletas,75. Daqui a pouco a gente escala o banco de reservas. 119,75 ficou esse time. Esse time tem o Danilo Fernandes no gol, do Bahia. O técnico é o Cuca, do Atlético Mineiro. Na zaga, eu tenho o Nathan Silva, do Atlético, e o Pedro Jeromel, do Grêmio. Nas laterais, o Gabriel Dias, do Ceará, e o Arana do Atlético. No meio campo eu tenho o Renato Augusto do Corinthians, o Zaratio do Atlético e o Vina do Ceará. No ataque eu tenho o Hulk de capitão, eu tenho o Yuri Alberto e eu tenho o Ferreira. Esse é um time equilibrado. Daqui a pouco eu vou colocar aqui as peças que eu acho que vai ser um pouco mais ousada. Antes disso, quero vir aqui no Escala 10. Escala 10 é a maior plataforma de estatísticas do Brasil. Se você clicar aqui no menu, você vai encontrar desempenho dos atletas, os jogos, os cruzamentos de scouts de atletas e das equipes por todas as posições. Você encontra ainda gols, assistência, o ranking dos atletas, o ranking dos clubes e análise de arbitragem. Nesse momento, por R$ 39,90, você consegue assinar o Escala 10. Aqui no Escala 10 também a gente tem várias ligas. Eu participo da Liga Escala 10 dos YouTubers. A Liga Escala 10 dos YouTubers é a que eu participo nesse momento, é a liga da qual eu faço parte. Deixa eu só ver aqui se a gente consegue abrir aqui a Liga dos YouTubers Escala 10 para mostrar os 5 primeiros da classificação geral rapidinho antes de voltar para a escalação. Nesse momento, os 5 primeiros da Liga YouTubers Escala 10 é Cartoleiro Profissional 22, está em primeiro lugar com 2.290 pontos. Segundo lugar, o Pai Team FC. Em terceiro lugar, o Boeing 737 Max. Em quarto lugar, o Pacificador 72. E em quinto lugar, o Cartola do Foguete. Voltando aqui para a nossa escalação no Cartola, vou tirar algumas peças porque eu quero fazer um time mais ousado. Se você quer um time mais equilibrado, o time que você vai colocar é esse aqui. Eu agora vou ousar um pouco mais no meu time. Qual seria essa ousadia, professor? Vou tirar o Hulk, porque eu quero um time diferente, e vou de Keno, tá? Vou tirar o Yuri Alberto, como eu quero um time diferente.
eu vou pensar no Roger Guedes, talvez ali no Robson, talvez no Michael. Deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Eu vou de Roger Guedes. Estou pensando num time diferente, tá? No meio campo eu vou manter o Renato Augusto, porque eu vou fazer essa casadinha aqui, ó, Renato Augusto e Roger Guedes. Vou fazer Keno e Vina e dá também para manter o Zaratio, tá? Aqui eu vou tentar ser mais ousado e diferente. Vou tirar os defensores do Atlético, torcer para o Atlético tomar um gol e aí perder o SG. E eu vou apostar em jogadores de outros times. Deixa eu pegar aqui a média do Juninho Capixaba. Ela é de 4.17, acho que é uma média boa. Deixa eu ver a média aqui do Nino Paraíba, 4.9. E do Matheus Bahia, 4.53. Vou apostar no Juninho Capixaba. Na zaga, daria para apostar no Nino. Daria para apostar também no Luiz Otávio do Ceará. Eu vou colocar aqui o Luiz Otávio. Deixa eu ver como é que a zaga vai ficar. Vai ficar com 2 do Ceará, 2 do Bahia. Na verdade, o que eu posso fazer? Tirar esse cara do Ceará aqui e tentar um do Grêmio. Deixa eu ver se do Grêmio aqui está provável alguém. E aí eu posso apostar no Grêmio. Tem o Bruno Cortez, não confio tanto. Vou fazer algo mais diferente ainda. Vou colocar 3 do Bahia. 3 do Bahia. Estou fazendo aqui uma ousadia. Já falei que vou ser diferente do que a galera está fazendo, tá? E como eu vou ser diferente, o meu capitão não será o Hulk. O meu capitão será o Keno. É uma diferença que eu acho que é importante. Daria para usar um pouco mais, colocar até o Ferreira de capitão. Então é um time diferente que eu estou fazendo. Pensando aqui agora nos meus reservas, teria ali o Ademir. Eu vou colocar o Yuri Alberto, daria para colocar o Yuri Alberto, eu vou colocar ele aqui na reserva. A gente vai ter noção se o Keno joga, se o Ferreira também, só não vai ter do Roger Guedes. No meio campo, Patrick, Vila Sante. Vila Sante acho que é o nome que dá para colocar, Jair também. Eu vou colocar o Vila Sante como meu reserva imediato aqui. Porque esse jogo ali a gente já vai saber alguns jogadores antes. Zagueiros. Se a gente tiver do Bahia, a gente vai com o Conte do Bahia. Eu estou pesando a mão no Bahia ali na defensiva. Estou pensando em fazer um time diferente em função disso. Eu só não vou colocar atacante do Bahia porque é o Rodalega e eu não estou confiando nele. Mas se eu tivesse um outro atacante para colocar, eu colocaria, tá? O Wendel, Michael... eu vou ter que colocar o Marlon contra o América aqui, não vai ter outro jeito. E finalizamos aqui o nosso time. Esse time aqui está um pouco mais ousado. Se você chegou aqui nesse momento do vídeo, você vai ter que voltar alguns minutos para pegar um time mais equilibrado. Esse time aqui é um time pouco mais ousado, porque eu preciso ser diferente da galera. Então esse time custou 116 cartoletas,28. Falta colocar o goleiro aqui no banco de reservas. Então custou 100, o goleiro do Bahia é o mais barato. Então eu vou ter que fazer o seguinte, ó. 116,28 custou esse time. Eu vou colocar aqui, ó, goleiros. Eu vou colocar o do Bahia, que é o reserva, que é o Matheus Klaus, do titular. Já fiz isso outras vezes. E o goleiro, que é o titular mesmo do Bahia, ele vai para o banco de reservas, Danilo Fernandes. Aí a gente tem ali um time feito. Bom, então aí o time vai para 121 cartoletas,15. O goleiro do Bahia, o titular está no banco de reservas, então o outro está aqui no time titular. O Cuca vai ser o treinador, porque tem um jogo teoricamente mais fácil, mas eu estou torcendo para o Atlético tomar um gol. O Nino Paraíba numa lateral e o Capixaba na outra, os dois do Bahia. Na zaga, o Luiz Otávio do Ceará e o Jeromel do Grêmio. No meio, Renato Augusto, Zaratio e Vina. No ataque, Ferreira, Roger Guedes e Keno de capitão. Esse é um time para ser diferente e tentar tirar a diferença dos adversários. Ok? Espero que vocês mitem na rodada de amanhã e que vocês ajudem o professor no crescimento do canal. Tá aí o último time mais ousado e ao longo do vídeo tem um time mais equilibrado. Um abraço a todos.